Olá, Diogo. Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Prazer falar com você. Obrigado pelo convite. Prazer é meu, uma honra muito grande ter você aqui comigo. Que bom. O Chá com Propósito é um projeto que eu faço realmente nesse propósito de a gente parar um pouquinho, né, no nosso dia para reabastecer as energias com conversas que realmente sejam inspiradoras, que nos ajudem a inspirar mesmo nossa jornada da empreendedorismo, nossa produtividade possa melhorar. E foi até um dia que eu estava pedindo sugestões, né? A Thaisa falou assim: ah, chama o Diogo. Eu falei: opa, será que ele topa? Já topou na hora. Fiquei muito feliz. E eu perguntei ontem nos meus stories, né, se o pessoal era daqui de Juiz de Fora, porque com certeza quem é de Juiz de Fora já te conhece, já conhece a Souza Gomes. Então, aproveitando que deve ter algumas pessoas aqui também que ainda não conhecem, queria pedir para você se apresentar um pouquinho para gente. Bom, Laís, sou o Diogo Souza Gomes, sou de Juiz de Fora mesmo, né, nascido e criado aqui na cidade. E meu pai foi o grande fundador da Souza Gomes. E estou nessa jornada aqui desde 1997, então já tem bastante tempo. Não que eu seja velho, mas eu comecei muito novo, né? Eu entrei na Souza Gomes com 15 para 16 anos apenas, Bem então familiar mesmo, né? bem familiar. A minha vida começou no mercado imobiliário, né? Eu sou de 81, meu pai fundou a Souza Gomes em 80. Então eu respiro o mercado imobiliário desde sempre. Então, quando ele faleceu em 94, minha mãe assumiu o negócio em 94 ainda, e em 96 eu comecei a vir ajudar ela. Em 97 eu entrei de cabeça no negócio, quando ela me emancipou e falou assim: olha, já que você está vindo ajudar, a gente precisa de gente, né? A gente estava num momento muito difícil, e aí eu comecei a realmente responder pela empresa, assinar pela empresa desde os 16 anos, quando ela tinha que cuidar das vendas para poder sustentar a família. Né? De lá para cá, eu me formei em administração, me especializei em gestão de negócios imobiliários, me especializei em marketing imobiliário e estou nessa jornada aí, então, já há 24 anos de única e exclusivamente no mercado imobiliário. Passei por outras coisas de Juiz de Fora, fui sócio de boates, de eventos, de casa de festas, tive banda, eu sou músico, toco cavaquinho, então eu sempre participei muito ativamente de coisas em Juiz de Fora, e o nosso grande propósito é conseguir ajudar a cidade a crescer. Então hoje, quando a gente tem a Souza Gomes levando o mercado imobiliário de alguma forma junto com o Instituto QR para o Brasil inteiro, a gente acredita que isso também a gente está levando o nome da nossa cidade para o Brasil inteiro, e esse é o nosso grande propósito. Muito bom, muito bom. Até aproveitando que você falou sobre propósito, né? Eu tinha comentado com você, que eu acho que eu vi no perfil da Ciane, você comentando sobre propósito, né? Você também falou sobre isso, e é algo que eu trago muito no meu perfil, né? Justamente porque eu acredito muito nesse porquê. E queria que você falasse um pouquinho pra gente, pro pessoal que tá aí, qual que é a sua visão com relação a essa questão do propósito, né? Esse porquê, isso realmente faz diferença no negócio, não faz? Como que é? Laís, eu acho que assim, propósito é fundamental. Eu não sou muito desses pragmáticos de falar assim: a pessoa tem que ter um propósito, porque eu acho que o propósito muda durante a vida, e eu acho que às vezes a gente começa um negócio sem saber qual é o nosso propósito. O ideal é que a gente saiba qual é o nosso propósito. Quando eu era aquele moleque de 16 anos de idade lá, e a cidade inteira falava que o meu pai tinha morrido e que a Norma não ia aguentar manter a empresa, e isso fez 99% dos funcionários saírem da empresa, e a gente foi reduzido a quase nada. Então, eu te falo que hoje é muito claro para mim que o meu propósito lá atrás era só enfiar a goela abaixo da sociedade, de que sim, a gente ia conseguir sobreviver. Né? Então, esse era o meu grande motivador lá atrás, vendo o tanto que a minha mãe trabalhava para conseguir sustentar a gente. Pois bem, daí para frente, eu acho que o propósito foi mudando. E 2008, quando a gente deu um segundo passo, 2012, quando o Vitor, meu irmão, veio trabalhar com a gente começou a ter um pouco mais de clareza de que o nosso propósito era transformar o mercado imobiliário de Juiz de Fora.
até porque a gente não queria passar por aquilo que a gente tinha passado de novo. Então a gente acreditava que o nosso propósito a partir dali era fazer um mercado melhor, tanto para o consumidor quanto para as outras imobiliárias que estavam chegando, que viessem a chegar, ou que queriam mudar também de mentalidade do canibalismo de mercado para um mercado onde todo mundo pode ser parceiro e ganhar. Então, hoje, o nosso grande propósito se transformou no meio do caminho. Então, eu acho que a pessoa tem que ir criando propósitos durante a vida, principalmente em negócios que vão ser muito mais longínquos. Hoje, a gente já está numa transição de entender que o nosso propósito está sendo bem cumprido e, por que não, daqui a pouco, ter outras pessoas cuidando das suas agônias no nosso lugar e a gente alçar novos propósitos. Né? Então, acho que isso tem que ir se adequando. Não pode ser só uma frase bonita de parede. Sim, é isso, verdade. Eu vejo muito isso também. Nos meus estudos, eu ficava nisso, né? Como assim, gente? A gente tem que ter um propósito, tem que trabalhar nisso uma vez só na vida e é isso para sempre, né? E vi muito assim que, na verdade, a gente tem, né, o nosso propósito primário que é estar aqui, estar presente, estar fazendo acontecer, né? E aí o nosso propósito secundário, que é ligado com essa parte do trabalho, do servir, da contribuição que você realmente, né, vai alterando ao longo daí da nossa jornada. Mas isso que você falou, acho que é essencial mesmo. Não tá só na parede, né? Não ser uma frase, mas a gente conseguir viver isso, ter essa motivação, porque senão não dá, né? Até porque se a gente tiver um propósito muito simples e chegar nele, acabou a graça, né? Então a Sim, gente tem que estar sempre tem o ponto A, que é onde a gente está, e o ponto B, onde a gente quer chegar. Chegou no B, tem que ter um novo B, porque o B já virou A de novo. Né? sim, com Então, isso tem que certeza. estar sempre em movimento. Sim, muito bom. E você falou isso de transformar o mercado, né? E eu tinha até comentado com você como que essa parte da inovação é, assim, uma característica, né? Todos nós aqui de Juiz de Fora que conhecemos a marca, sabemos disso. E queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque meu perfil são empreendedores, né? E eu já trabalhei com startup, já trabalhei até com startup que trabalhava com eventos aqui em Juiz de Fora também. E assim, eu vivi muito essa parte da inovação. E vocês colocam inovação num mercado que seria, teoricamente, mais tradicional, né? Então, eu queria que você falasse para a gente um pouco, assim, como que é essa inovação na Souza Gomes, para quem não conhece, às vezes dá alguns exemplos, né? Como, por exemplo, vocês têm a Beta, né? Acho que a própria sede de vocês. E falar um pouquinho sobre a importância da inovação para a gente. Cara, eu acho, Laís, que inovação foi o que mudou o jogo da Souza Gomes. Uhum. E aí, primeiro, eu acho que a inovação está no nosso DNA. Em 1986, meu pai tem uma história emblemática, a gente tem até o recorte de jornal disso, de que a gente trouxe um balão para sobrevoar o loteamento Alto dos Pinheiros, para as pessoas verem aquele loteamento no dia do lançamento. Então, poxa, isso foi uma grande inovação na época. Imagina isso em 1986, que a gente não tinha nem a internet para poder registrar esse momento. E Pois aí, é. de lá para cá, eu acho que isso veio muito com a gente, muito naturalmente. Eu acho que o principal ponto da inovação, que primeiro as pessoas confundem inovação com invenção. Né? Sim. E invenção é inventar um negócio novo. E a Souza Gomes nunca inventou um negócio novo. Quem sou eu para me achar de que tem inventado alguma roda nova? A gente simplesmente inovou em vários momentos. O que é inovação? É você conseguir gerar valor e entender a necessidade real da pessoa. Quando você consegue gerar valor e atender uma necessidade, você está inovando. Então, isso desmistifica muito o que inovar é caro. E muitas vezes falaram isso para a gente lá atrás. Poxa, Diogo, mas você vai inventar essa moda aí? Você não tem dinheiro para isso. E não tinha mesmo. Mas a gente tinha vontade. E a gente Propósito. acreditava no nosso propósito. Então, a gente muitas vezes conseguiu fazer o que tinha que ser feito com um custo mais baixo. Né? Ou muitas vezes, Laís, com custo zero. Né? A gente tem N histórias aqui. Por exemplo, a gente fez um lançamento lá atrás que a gente queria criar alguma alternativa
ao famoso panfleto, ou na época muita rádio e televisão ainda. E a gente, poxa, inovou naquela época com um monóculozinho daquele de circo, para o cliente poder ver a vista do apartamento e ter uma experiência diferente na hora de ver aquela vista do que só ver um folder, né? Isso era muito barato na época, a gente repetiu essa ação umas 3, 4 vezes depois disso. Então a gente criou uma coisa nova no nosso mercado imobiliário, a gente gerou valor para o cliente, atendeu uma necessidade dele que era ver a vista, que era o grande negócio do empreendimento, e foi percebido pelo cliente como inovação. Porque a inovação ela tem que ser percebida por alguém, senão ela só está dentro de você, né? Então eu acho que inovar, as pessoas precisam entender que não precisa de dinheiro e que para inovar ela precisa focar em gente. Inovar nada mais é do que gerar valor e atender a uma necessidade real. Quer outro exemplo? Em 2019 a gente fez uma parceria com a Uber, que era para poder trazer os nossos clientes de graça para Souza Gomes. Então eu fui lá em São Paulo, tive contato com a Uber, tive a felicidade de encontrar pessoas no meio desse caminho que me conectaram a pessoas muito importantes lá dentro. E aí eu fui entender com eles, poxa, como é que a gente faz para poder inovar nesse quesito aí? Juiz de Fora nunca teve. Eu sei que empresas gigantes já fizeram, mas quem sou eu perto de uma empresa gigantesca, uma Garoto da vida, uma Netflix da vida? E aí, poxa, o cara muito na hora me atendeu, fechamos uma parceria na hora lá, e, poxa, a gente criou uma mega campanha na cidade para poder falar que o tempo do cliente era importante. E, às vezes, estacionar é muito difícil na hora de ver um imóvel. Então, ele podia pegar um Uber com um voucher lá, souzagomes.com.br/Uber, e ele vinha por nossa conta para Souza Gomes. Né? Poxa, em Juiz de Fora, quanto custa uma corrida de Uber? R$7, R$8, né? Então eu tinha acesso a uma planilha do Uber toda configurável de valores, de distância, de onde a pessoa podia pedir, não pedir. Isso me custou quase nada. E foi uma percepção de inovação gigantesca da gente conseguir trazer o cliente para a empresa por conta da Uber, que é uma empresa gigantesca mundial. Então, quando você consegue aliar, às vezes, seu nome pequenininho aqui com uma empresa mega, né, você consegue gerar uma percepção de valor e uma percepção de inovação muito grande. Né? E aí a gente foi descobrindo que a gente não precisava ter imóvel para inovar. A gente começou a perceber que inovar estava simplesmente em focar no nosso cliente, em relacionar com o nosso cliente, em criar uma percepção de marca Souza Gomes independente de produto. Eu não quero que as pessoas olhem meu classificado de sala, 2 quartos, cozinha, banheiro e venham para Souza Gomes. Eu quero que as pessoas pensem em imóvel e pensem na Souza Gomes. Né? Então é por isso que hoje ela está no Texas como hambúrguer, ela está no Mr. Pina como torta, ela está na Sol e Neve como sorvete, ela está na Chico Rei como camisa, sempre com histórias envolvendo esses momentos, para poder conseguir gerar valor. Porque senão é só marketing. E se virar só marketing, não tem conexão. Se não conectar, não gera valor, não é inovação. Né? Então a gente tem que conseguir sempre aliar a todos esses mecanismos para conseguir ser percebido como uma marca inovadora. Muito bom. Você falando assim também, uma coisa que você não falou, mas que eu percebo muito, é como que vocês também têm a coragem, né, de ir lá e entrar em contato com a Uber e fazer essas parcerias, porque muitas vezes as pessoas ficam com as vozes ali na mente, né, duvidando, como você falou assim, eu vou fazer uma parceria com uma empresa maior. E aí não tem essa coragem, né, de começar, de tentar, de testar, porque acho que não tem resposta certa, né, Diogo? A gente tem que testar, né? Ô, Laís, eu sou muito do não a gente já tem, né? E às vezes foi essa ousadia que me fez aproximar do Magazine Luiza, por exemplo, que o Magazine fornecia todos os nossos apartamentos decorados de lançamento. Foi porque a gente foi lá e pediu. Eu tive a oportunidade de conhecer a Luiza Trajano em São Paulo. Né? Olha! E veja bem, a gente, lá em 2008, 2009, mais ou menos, a gente não tinha a Thaisa para escrever nosso blog brilhantemente como hoje, e a gente tinha que se virar. E eu não tinha tempo de escrever toda semana. E aí, eu falei assim, poxa, eu vou mapear algumas pessoas para escreverem para mim. E na época eu era parceiro do Viva Real, que é um portal de anúncios de imóveis, pedi para eles, na cara de pau, cara, eu preciso que vocês escrevam para mim, tem jeito? E aí eles tinham uma estrutura muito grande, eles também estavam crescendo, chegando no mercado,
E eles começaram a escrever para mim mensalmente uma matéria sobre o mercado imobiliário para o nosso blog. E aí a gente pôde divulgar que o nosso blog era exclusivo com matérias do Viva Real, percepção lá no alto. E aí até o dia que eu falei assim, gente, eu vou dar uma ousada a mais. Entrei no site da Westin, que você deve conhecer, todo mundo conhece e ama. Entrei no site da Westin e mandei um e-mail para lá contando a minha história, falando que a gente tinha um blog, que a gente tinha um propósito, que a gente queria educar o mercado, que a gente já tinha o Viva Real escrevendo para a gente e que a gente queria eles também escrevendo para a gente. E mandei aquilo despretensiosamente, falei, pô, é óbvio que eles nunca vão me responder, né? Uma imobiliáriazinha do interior de Minas Gerais. Olha, resumindo a história, em 15 minutos eu estava conversando com o Pedro, no Skype na época. O Pedro era simplesmente o diretor do Westin no Brasil. Gente. E aí, por ironias do destino, uma da equipe de marketing do Westin era de Juiz de Fora e conhecia a gente. Olha. Moral da história, o Westin ficou quase um ano escrevendo para o nosso blog lá em 2009, 2010. Então, tem que tentar. O não a gente já tem. Né? E foi por isso que a gente conseguiu... Cara, 2017, Laís, a gente ganhou o prêmio no maior evento de marketing imobiliário do Brasil, ou melhor, da América Latina, como melhor site imobiliário do Brasil. Nossa. Isso concorrendo com Gafisa, com Tecnisa, empresas que gastam 1 milhão por mês de marketing. E a gente com nem sei com quantos avos abaixo disso. Né? Mas a gente tinha duas coisas. A gente tinha uma boa percepção do mercado e a gente, às vezes, por ser pequeno, tem velocidade de decisão. Então, que às vezes uma grande demora muito para tomar uma decisão, a gente aqui tem 2, 3 para tomar decisão e fala assim, cara, vai ser assim, assim, assado. Se der errado, a gente faz de novo. A gente tem nada a perder mesmo. Né? E com isso a gente conseguiu. Nós somos o primeiro site do mundo, o primeiro site de imóveis do mundo a ser 100% traduzido em libras. Olha, sensacional. Né? E isso custou zero para a gente, mas gerou uma percepção de valor, inclusive para os jurados desse projeto na época, que tinham funcionários do Facebook Mundial no júri dessa premiação. Então a gente conseguiu gerar um valor, uma percepção de inovação gigante, atendendo uma necessidade real, que ali a gente tinha mapa já de imóvel, a gente tinha vídeo de drone mostrando os bairros, a gente tinha tradução em libras. Ou seja, coisas que dava para pegar e fazer, e aí vai aquela do melhor feito do que perfeito, né? Mas a gente realmente, nosso lema é, cara, vamos testar. Se der, se não der, volta atrás. Se der, vira case. Sim, com certeza, aprendizado, né? Muito interessante isso. Eu vejo muito nas pessoas que eu atendo mesmo, né? Essa coisa de não acreditar em si, não testar. E muitas vezes não fazer, né? Porque como você falou, tem que pegar para fazer, tem que mandar o e-mail, tem que planejar como que vai ser a ação, né? Tem que fazer, tem que colocar a mão na massa, senão também a coisa não acontece, né? Bom, eu tinha anotado aqui algumas perguntinhas, você tinha até falado, né? E dá muito papo mesmo, né? Só pra gente ir dando uma pincelada nesses temas que eu considero que são, assim, super importantes. Pra gente começar aí caminhando pro fim, já que são uns 30 minutinhos, eu sempre, a última pergunta, eu falo sobre os 5 principais conselhos que você tem para quem empreende, quer ter sucesso, quer se sentir realizado, produtivo. E aí você tirar aí da sua história, dessa pequena história, né, da sua experiência, o que você pode compartilhar com a gente. Vamos lá. Eu até consegui escrever mais do que 5. Até anotei aqui para poder não me perder nos 5 que eu acho principais. Então, o primeiro, como eu já comecei falando lá atrás, é ter um propósito. Né? Tem um propósito definido. Dentro desse propósito, crie objetivos e crie metas. Metas que sejam mensuráveis e atingíveis. Senão, não adianta. Se o propósito for muito longe, não adianta você falar que agora, do zero, você quer ter um helicóptero. Porque primeiro você tem que ter um carro, depois ter um lugar para botar o helicóptero, depois ter o helicóptero. Né? Então, as metas têm que ser atingíveis e mensuráveis e temporais. Você tem que ter metas bem estabelecidas para cumprir aqueles objetivos que vão cumprir o seu propósito. Segundo ponto, já estava aqui, já me adiantei, exatamente o trace as metas. Né? Eu acho que meta para mim, cara, é tão importante. Se eu pudesse, não dá para eu pegar aqui agora, você não vai conseguir enxergar. Eu tenho um caderno de metas minhas
E eu faço isso com o nosso time inteiro no começo do ano, de cada corretor. Qual que é a sua meta para esse ano? O que nós vamos fazer? Vamos trocar de carro? Beleza. Trocar de carro para mim não é meta. Meta para mim é, eu vou trocar de carro por um modelo Corolla até agosto. E o que eu vou fazer para isso? Quais são os meus objetivos? Então, metas têm que estar muito bem planejadas, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Terceiro ponto muito importante, gerenciar os números. E muita empresa negligencia isso. Então, gerenciar os dados. Nenhuma empresa vive sem dado. Ah, Diogo, mas eu só tenho uma loja de roupa. Não importa. Quantas pessoas entram na sua loja todos os dias? De cada 10 pessoas que entram, para quantas você vende? Como é que você vende para essa pessoa a segunda vez? Então, controlar os dados é fundamental para o seu negócio. Aqui na Souza Gomes a gente sabe, não vou falar tudo, a gente sabe nossos defeitos, mas a gente busca muito ter esses dados. Não só de quanto eu vendi ou quanto eu aluguei, mas por que eu vendi, por que eu aluguei, para quem eu vendi, para quem eu aluguei. Quantas pessoas entraram aqui? A cada quantas pessoas que entram que alugam o imóvel, que compram o imóvel. Né? Então, ter muito bem definidos esses dados e os processos do negócio. A gente brinca aqui, a gente tem manual desde 2008. A gente tinha manual de como servir o cafezinho lá em 2008. Isso no papel. Porque às vezes, gente, não dá para fazer um negócio que... Não dá para ser o Google. Dá para escrever no papel de pão. Escreve no Word, imprime e bota na apostila. Né? Mas qual que é o processo? A pessoa, quando entrou aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar bom dia, eu tenho que oferecer uma roupa para ela, na loja de roupa, como exemplo. Né? Eu vou abordar, eu vou servir o café ou eu vou oferecer o café? Né? Como é que preenche uma proposta de venda do imóvel? Como é que tira uma nota fiscal? Então, hoje, a Souza Gomes tem mais de 200 manualizados os processos, tudo online hoje em dia, obviamente muito mais fácil, mas tem tudo ali. Então, qualquer colaborador, se eu morrer hoje, hoje eles não passam um aperto mais, porque a Aline sabe tudo, a Thaisa sabe tudo, o Vitor mais ainda, mas a empresa está pronta para funcionar. E foi o que salvou a gente, inclusive, na pandemia. Né? A gente mudou do home office da noite para o dia e estava todo mundo sabendo. Pelo menos, se eu não sei, eu tenho onde buscar. Eu consigo saber ali, inclusive, coisas simples, que hoje a gente está com 2 novatos aqui, e eu mostrei para eles no manual, cara, ó, isso aqui são as regras de uso do uniforme da Souza Gomes. Está tudo manualizado. Então, tem que começar pelos processos e analisando os dados. Meu quarto ponto, para eu ir terminando, focar em gente. Não tem nada mais importante na Souza Gomes do que as pessoas. Porque inovar é lindo, o marketing é lindo, mostrar isso tudo na rede social é lindo, mas quem faz realmente o negócio acontecer são as pessoas. Então, tenha pessoas boas ao seu lado. Não adianta querer pagar mal e ter pessoas medíocres. Você tem que ter gente boa que tem o mesmo propósito que você. Senão, seu negócio não vai prosperar, porque, acredite, você não é tão foda que vai conseguir fazer tudo sozinho. Isso é impossível. E, por fim, não menos importante, acredite em você. Porque muitas vezes o empreendedor, Laís, tem esse medo de testar, tem esse medo de será que vai dar certo, tem esse medo de, poxa, e se der errado? Cara, se der errado, deu, porque já está ruim mesmo. Então, se der errado, você vai continuar na mesma. Né? Mas por que não testar alguma coisa diferente? Por que não inovar? Por que você não acreditar em você? Eu vejo muita gente falando comigo assim, Diogo, mas eu tenho vergonha de aparecer na rede social, eu não quero me expor, porque meus amigos vão me zoar. Cara, vão sim, os meus me zoam até hoje. Eu posto qualquer foto diferente no meu grupo de amigos da antiga, aqui a primeira coisa que tem lá é a foto minha. Fala assim, olha lá o Diogo blogueirano. Mas quando precisa de ajuda, é atrás de mim que eles vêm. Ah, Diogo, agora eu preciso de alavancar no Instagram, agora eu quero fazer isso, agora como é que faz? Posta pra mim, abre um negócio novo, quer que o Diogo vai lá tomar café. Né? Então, assim, cara, gente para criticar é o que mais tem. A gente tem um caso de quando a gente lançou nosso primeiro canal de vídeos em 2015, a gente já estava aqui, eu acho. E eu e o Vitor fomos mostrar o vídeo para uma pessoa, um mentor nosso, e aí o cara falou assim, cara, o vídeo de vocês é uma das piores coisas que eu já vi, tá muito ruim. Mas posta assim mesmo, porque não vai ficar bom nunca. Porque sempre no ano seguinte que você vê o do ano anterior, ele vai estar ruim. Porque você vai melhorando. Então, aí a gente acreditou nele e postou aquele vídeo
E hoje nosso canal tem mais de 2 milhões de visualizações no YouTube, nos vídeos. Ou seja, se a gente não tivesse começado lá atrás, talvez o segundo teria ficado ruim, o terceiro ficado ruim, e para a gente estaria sempre ruim. Então a gente precisa começar de alguma forma. Então a gente tem que acreditar na gente. A gente sempre acreditou. Quando a gente mudou para a sede da Souza Gomes aqui, todo mundo duvidou. Falou assim, nossa, Souza Gomes pirou, vai sair do centro de Juiz de Fora, montar uma sede gigantesca, com um conceito totalmente diferente. Olha, a gente acreditava na gente. Todas as empresas parceiras que decoraram e decoram a Souza Gomes até hoje, com móveis absurdamente caros, acreditaram no nosso projeto. Tanto que mais de 20, 30 imobiliárias que eu conheço já copiaram esse conceito Brasil afora. Então, acreditar que a gente pode fazer é fundamental. Fica aí meu quinto tópico aí. Concordo, assim, muito com o que você falou, tendo a minha experiência também. Eu sou uma pessoa muito tímida e eu sempre gostei muito de ajudar pessoas. Também eu resolvi começar o Instagram como uma forma de criar esse meu negócio, né? E no início realmente foi desafiador, continua sendo. Eu eu assistindo esses dias também, às vezes o Instagram ele lembra naqueles arquivos dos stories, né? Vídeos de um ano atrás. Falo, meu Deus, é outra pessoa. E eu tenho certeza que daqui a um ano eu vou melhorar também, né? Isso que você falou. Então, a gente tirar um pouco dessa autocrítica, né? Testar, ter coragem, se inspirar em exemplos como o seu. Outro E dia crescer. eu brinquei com a Thaisa, falei assim, Thaisa, vamos apagar aquele primeiro vídeo lá, né? Ela falou, não, de jeito nenhum, ele vai ficar lá. É isso que mostra a evolução, né? Isso também conecta com as pessoas, né? Exatamente. E eu, cara, por mais que pareça que não, eu também sou tímido. Você vai ver, você pode ver que provavelmente, raramente você vê vídeo meu no Stories, eu gravando respostas, por exemplo, eu sou muito mais de escrever do que de falar nos Stories. Então, assim, tem várias formas de se comunicar usando o que você é melhor. Né? Nem todo mundo gosta de fazer vídeo, nem todo mundo é bom de escrever. Então, você tem que escolher ali o seu caminho para trilhar. Mas não tenha dúvida, quem não está no digital hoje tá morto. Não tá, né? Não tá. Muito bom, Diogo. Nossa, foi muito enriquecedora. Muito obrigada aí pela nossa troca, por esse papo, por compartilhar aqui com a gente esses aprendizados.